Fala, galera! Sejam bem-vindos! Tá começando mais um Food Rock Boys no seu notebook, no seu tablet, no seu celular, na sua Smart TV, aonde você quiser, meu irmão. A gente chega até você. Vamos falar das rodadas que aconteceram nos últimos 15 dias: Campeonato Estadual, Libertadores, Copa do Brasil e o amistoso da seleção contra o Panamá. A gente vai falar aqui um pouco sobre tudo: rock and roll, futebol, muita diversão pra você, galera. Vem com a gente, siga a gente. Somos o Food Rock Boys. Fala, galera, fim de ensaio da banda Food Rock Boys. E como é de lei, tá na hora da gente fazer aquela resenha sobre os times cariocas das últimas rodadas, o que aconteceu nesses últimos 15 dias, né? Então vou passar a palavra. Estavam com saudade? Estavam com saudade? Vocês estavam com saudade? Espero que sim, né? Então já vou passar a palavra logo pro nosso representante botafoguense, Alan Robert, Pra falar do Colossal. nosso professor, tecladista, fã de Ramones, que tá com tanta vergonha do time que hoje ele veio resolver. Não, eu vou homenagear Ramones e vou falar do ABBA. Não, o que eu tenho a dizer sobre o Botafogo é assim, nada a declarar. Nada a declarar. Não, porque é o seguinte, bicho, não, vamos falar sério. Ia fazer o que no campeonato? A gente falou no último vídeo, como tu tinha falado, chutou o campeonato pro alto, certo? Falei, grande demais pra disputar essa porra. Essa porra pra lá. O Flamengo, o Fluminense, Chutou também que acertou, né, Bruno? Foi eliminado, né, Bruno? Ele não consegue, né? Ah, não, ainda tem chances matemáticas de classificar. Porra, no campeonato carioca. Né? Chances matemáticas de classificar. Tinha que fazer 43 gols, né? Esperar a configuração dos astros. Torcer né? pra Inter de Milão perder por Livorno, por Real Exato. Madrid, empatar com o Mallorca por 2-2. Fazer o quê? Não ganhar. Não, ganhou o jogo passado por 4-1, né? 4-1 contra o. Sei lá. Tinha que torcer pros irmãos Foi do cara 4-1, que foi. fazer reparo. Fazer Essa é a parte mais difícil. 4-1. Não, essa é uma complicação danada. Então, eu vi um jogo por ver. Eu vi os jogos assim, tipo assim, vou falar o que dos jogos? Eu vi pensando quando a gente se encontrasse. Falar o que, bicho? Diego Souza. Ah, mas olha, Diego Souza chegou, ainda está barrigudinho, né? Mas eu vi a imprensa chamando aquilo que ele fez no jogo anterior de assistência, que não é assistência. Assistência é quando você joga a bola para o cara encestar, né? Não, ele deu um passo, o cara resolveu e fez o gol. Aquilo não é assistência. Mas ok, tá A gente está usando a linguagem agora também de assistência como pro futebol de assistência porque forma mais é um corriqueira. passe que resulta no... Não é um passe para gol, é um passe que resulta em gol. Um passe que resulta em uma finalização. O passe que resulta em gol, aquele cara passa, o cara dá 2 toques para fazer o gol. Ah não, o cara pegou... O próximo ato é o gol, é o lance, não é a conclusão. Pegou, limpou a jogada e fez o gol. Isso não é assistência. Mas está lá, está contribuindo, chegou, está contribuindo, está lá, mas contribuindo para quê? Né? Eu estou esperando voltar a Sul-Americana, que é para poder ter algum resultado que eu preste alguma coisa. Né? ainda tem a Copa do Brasil, título que o Botafogo não tem. Não Que precisa. precisa, assim, eu acho que, como flamenguista, eu acho que o Botafogo, principalmente, tinha que focar numa Copa do Brasil. Não, é o atalho Tá mais pagando rápido. bem, pra- né? É o atalho mais rápido. tá pra pagando ir no muito Libertadores, bem, né? Perdão. Atenção, rodando! Vai estar no ar, vai estar no ar. Vai estar no ar, vai. Continua aí. Mas, A gente trabalha com a verdade, então... De qualquer forma, eu acho que o Zé Carlos está com um time jogando do jeito que ele quer, que não é uma coisa mais bonita do mundo, mas está relativamente funcional. Empatar com o americano, eu acho. Né, foi tipo, né, foi, até porque o americano fez gol ilegal, né? Estava impedido. Mas isso de Torinho de Campos. Mas isso não impede Pô, nada. poderoso, Isso não né? impede o Botafogo de não ter feito o que ele deveria ter feito. Porque eu acho que o Campeonato Carioca, chegar na semifinal do Campeonato Carioca para os 4,
É obrigação. Grande é obrigação. Parecia fim de turnê, né? Aquela banda que já tá. Pô, cara, já não aguento mais olhar pra cara desse cidadão, cara. Pra não chegar o último show, É. mandar o cara tomar no. Não, Porra, ainda Ir tem. embora, né, mano? como eu tinha comentado anteriormente offline, offline e online com os confrades, pra mim é que nem a última turnê do Kiss, cara. Tá tocando com playback, entendeu? Turnê de despedida, tocando tenha com calma, playback. tenha calma. Mas olha só, o Botafogo, eu tenho uma visão diferente. O Botafogo não seria Elvis Presley no Rock and Roll Mundial? E teve seus momentos de glória nos Aí anos engordou, 60, morreu, e só a galera que gosta que acredita que tá vivo. Então isso não posso falar, porra, Elvis morreu, porra nenhuma, tá aí mais Um hiato bonito. de um século sem ganhar nada, só isso. Só essa. Não, mas é tipo aquele pessoal que vive de capital inicial, né? Teve no passado lá, nunca foi grandes coisas, teve no passado. Continua nisso até hoje. Pô, capital é bom, cara. Eu gosto de Botafogo. Hoje você veria um show do Capital ou um show do Botafogo? Eu vejo Um o show do jogo, Botafogo. eu vejo o jogo do Botafogo porque eu odeio o capital. É isso aí, mas. Mas é isso, eu acho que é o que tem para se dizer do Botafogo nesses 15 dias. Mas ó, é porque a gente tá no começo da temporada, mas chega no final ganhando uma Copa do Brasil ou uma Aí Sul-Americana, é outro ou os papo. dois, aí já Aí é fica outro na hora. papo. Por isso que eu espero, no nosso próximo encontro, ter alguma coisa para falar sobre Sul-Americana, sobre Copa do Brasil, que é para poder. A gente tá relativamente bem, a postura é diferente. Exato. do time. É. Mata-mata É postura, né? mas conta muito a postura do time, cara. A postura é outra. É a impressão que se dá realmente que o Botafogo deu de ombro no campeonato. Exato, mas não, o fato é esse. Então, sobre o Campeonato Carioca, não fez o que tinha que fazer, mas as contratações estão surtindo algum efeito, é isso. Basicamente é O que, isso. sinceramente, eu acho que Tá bom, já veio. pro regulamento estruxo que fazem no Campeonato Carioca e desvaloriza o campeonato do jeito que é, eu acho que ninguém tem que olhar por isso que o Botafogo fez com um certo alerta. E os outros times, o Flamengo, o Vasco, Fluminense, poderiam fazer a mesma coisa no próximo ano. De repente, Bota fraldinha, eles guerreirinho. tomam vergonha na cara e botam de volta o regulamento antigo, né? É, esse foi o Botafogo no estilo Malmes. Chegava no show e esquecia que tinha que tocar no show. Né? Abandonava. Eu já vi o show do Nando Reis assim, ele chegou, O tava sueco voador. Sueco voador. Sueco voador. Enguijota não. totalmente. Eu vi o Nando Reis em cima do palco, eu vou ali atrás. E pronto, acabou, o show, já era. Mas acho que pode render muita coisa, né, de se entrosar o time, né? Cara, o time está relativamente entrosado. Relativamente. Já tem as 3 notas do Do Ramones Ramones, ali. do Ramones. Antes, um pouco antes de Diego Souza, quem foi a última chegada? Ah, Cícero. Já tem, o cara já vem com música. Porra, O cara que já não dá pra não vem com cantar isso, né, velho? Não o dá. cara que já vem com música. O cara já vem devagar, né? Ei, você, Marcelo Marins, Vasco está em ritmo de Biogen Vitalogy, Biogen Reunion. O que falar do Vascão, Marcelo? Você sonha em ouvir o tema. O pior de todos. O Cruz Maltino. Ou é o Nirvana Não, Plug? acho que era verdade ali. O Vascão perdeu o clássico, né, com o Borussia. Houveram momentos ali estranhos ali que manteve-se a invencibilidade, mas não me convenceu não. Uma ajudinha aqui, outra ali, o time jogando mal, mas ganhando, empatando. Passou sufoco na Copa do Brasil, um apertozinho e perdeu. O Bangu de virada, não bobeira. Ainda perdeu para Cabo Frio. É, exatamente, teve que Cabo Frio também. É, que foi quem tirou a invencibilidade. É uma hora que isso vai acontecer. Vamos ver, de repente se eles deixarem terem mole aí, sobrar alguma coisa aí, a gente Agora, a guarda galera, essa Taça Rio também. a galera tá que não tem cobrando apelido. Alberto Valentim, que é uma espécie ali de... Eu acho que não, cara. Deixa o cara Vice-Rio. trabalhar. Deixa o cara trabalhar. Um cara muito bonito à frente de um Não, o projeto. time é limitado, cara. O Bruno não tá criando, Cobrou. o Bruno César. Você tinha esperança nele criar? Tá criando problema, né? Antes dele sair do Corinthians, eu gostava dele jogando. Pô, velho, mas Mesmo o Vasco, sendo- mesmo sendo o Vasco mesmo, tá lembrar com Bruno e com o Marrone, Danilo, tá assim. rolando mesmo Não, essa merece. Calma, ainda tem possibilidade ainda que a gente tá no bolo da parada. Não, ali. o
acho que tem grande chance dele. Mas é, cara, e o patrocínio com o Vigilante do Se Pedro? vocês acham que vai acontecer Tá com 3 vezes Maxi, seguidas, vai perder com o Bangu 3 vezes seguidas em 3 jogos? Claro que não. Eu acredito que talvez, Claro que não. estatisticamente falando, o Vasco ganhe 2 jogos. Não, Eu acho Isso que é foi uma até- relaxada. Isso passa até um jogo difícil. Deu uma relaxada. Sem preocupação, jogar a Taça Rio sem preocupação. tá queimando a gordura. Não a do Bruno Mas César. Acho que deveriam queimar, né? Que é do Max, do Bruno Lá César. na frente é o brasileiro aí, com esse, tanto o Botafogo quanto o Vasco, esse time medíocre aí. Porra, vai ser bravo, né? Para o Se bem brasileiro que, vai cara, ser tá foda. todo mundo mal, né? Medíocre, Eu falei, eu digo Mediano, mediano, na acepção da palavra. É o que eu Na falei acepção da lá, palavra, Jogam mediano. bem, eu digo em relação a outros clubes, ficar de novo sofrendo pra ver onde vai ficar, se vai ficar. O cara não fala o Vasco ganhando, né, nas O Vasco cabeças. o Vasco tá parecendo um Oingo Boingo, como lançou o Stay, achou que... Teve o Just Another Day primeiro, É, depois teve, é, olha só. Tem mais uma também. Tem o Weird Science, não, tem o Weird Science, Não, tem... Tem Na Desmond JB, Park, caramba. Desmond Park também. Desmond Park, tema É, do Tortorella, é, porra, é, agora eu não vou esquecer, né, bicho? Mas tem tocado muito na Rádio Cidade. Sim. Propaganda. Estamos aí, É. rock, futebol! Ó nós aqui. Mas é isso. Vamos ver aí como é que vão ficar essas finais aí e deixar os times entrosados aí pro brasileiro, que eu acho que é o mais importante. Pra você, pra mim, é como o Brasil. E Fluminense, agora é hora de falar do Tricolor, que fez uma frente no Fla-Flu. Lógico, o nosso representante tricolor, Jorge Veloso, vai falar sobre toda a epopeia tricolor desse tempo pra cá, desses 15 dias. A palavra é contigo, Guitar Hero. Viram merda, hein? Viram merda. Final do jogo, viram merda. Parafraseando o grande Washington Rodrigues. As do pique ele tá, né? Isso, É, ó. Estamos aí! Rapaziada aqui. Então, o Flusão começou, né? Desde o último programa. Vencemos a nossa filial, que o Fluminense tinha duas. Uma em Samorim, que eu não sei nem onde fica essa porra, que fechou. Espanha. Ah, sei lá, né? E Bacaxá, né? Eslováquia. E Bacaxá, que é Rafael, Elivelto, Elton Silva, Carlos Alberto, se sacudir, cai mais. Sacudir a árvore, cai mais. Aí vencemos, nada mais que obrigação. Fomos lá para o Chile, vencemos o Tia Anastácia lá, que era muito ruim o time. Começar pelo nome Ouvi falar, loucura é isso, carnaval, é assim de carnaval. Velho, o nome dos Pelo caras, menos o Fluminense não nasceu maneiro. porra, né? É. Eu até esperava uma dificuldade, eu achei que passaria com o Rodolfo Rodrigues pegando os 2 pênaltis. Falando em Rodolfo Rodrigues, Puxou lá. Não, vou chegar nele, vou chegar Chegar a Genóia, Nunca a Genóia. critiquei. A Genóia. Nunca critiquei a Genóia. Mas passamos lá até com uma certa facilidade. Apesar de Pão de Mel perder o pênalti lá e ter dado uma desestabilizada na galera. Mas o Fluminense conseguiu voltar para o jogo. E o segundo gol foi Fernando Diniz, né? Você viu lá? Ah, cara, viu? Me chama muita atenção Pô, que troca o de time, passes e- tanto você vai falar do jogo do Fla-Flu, cara, mas até o time reserva, existe uma coletividade muito evidente no jogo do Fluminense. E faz o jogo ficar agradável. Uma pena que tem a questão da limitação técnica, mas é o que eu já falei. Tem jogadores ali do Fluminense que poderiam subir esse sarrafo. Só não sobem porque não jogam com cérebro. verdade. Chegando já no Fla-Flu, pesou, os caras nunca jogaram juntos, né? Eu tomei um susto quando eu fiquei sabendo que era a Genóia, Big Júlia, a defesa, né? Léo Santos, né? Que é aquele cara do Parangolé, Léo Santos, eu não sei que ele entende de Bahia. Léo Santana. Paulo Ricardo RPM e Avenida olha a defesa. A Genóia, Big Júlia, Diego Julião, né? Léo Santos, Parangolé, Paulo Ricardo e Avenida Marlon, por onde Bruno Henrique fez o segundo gol. Avenida Marlon, coitado, quando ele acordou, o Bruno Henrique estava batendo. Caralho, entendeu? Reparou isso? Percebeu? Mas enfim, coitado, né? Nem nego já pega no pé do cara. Mas enfim, Mas fez grandes defesas. não, a Genóia eu nunca critiquei. A Genóia foi bem. Tá pronto pra ser titular, né, inclusive? Não, Né? não, calma. Perdemos uns 3 quilinhos aí. Ah, meu amigo, o jeito que ele agarrou. Não, mas ele foi bem. E o time foi bem. Pesou o fato de nunca ter jogado junto, né? Para esse tipo de jogo, você tem que estar muito treinado e muito na sintonia. O terceiro gol do Flamengo é prova disso. O Alan deu a bola pro Bruno Henrique e Gabigol. Mas enfim, agora o que ninguém esperava
E aí é uma coisa até para você falar depois, num jogo de uma disparidade de valor, de grana mesmo, de time, o Fluminense tem o controle do jogo. Em alguns momentos do jogo. É um jogo pro Flamengo chegar amigo, olha só. Com 3-0 você tem que controlar o jogo. Vocês são o Fluminense, mas olha só, vocês não são o primeiro plano. Eu vou ganhar, eu tô aqui para ganhar o jogo e acabou. Eu sou Fluminense, mas não sou hipócrita. Eu não vi nenhum jogo que eu achei que o Flamengo ia atropelar. Achei que ia ser uns 4-5-0. Mas teve um momento que parecia ser isso. Quando fez o terceiro, a impressão que eu tive, meu irmão, vamos lavar a alma. Finalmente o Flamengo vai fazer o que tem que fazer. E aí. Eu imaginei, agora aí puxou o freio de mão, entendeu? O Fluminense ainda deu azar em aquela bola do Caio Henrique, por exemplo, na trave, que estava 1-0, isso muda um pouco a história. Talvez até mudasse para pior, porque o Flamengo podia vir com mais gana ainda e enfim, a coisa ia ser pior. Mas a postura do Fluminense, do Agenor, do Alan, com erro, mesmo com erro de passe, do Alan, do Calazans, do garoto João Pedro, que fez o gol, entendeu? Tem a Avenida Marlon, né? Temos problemas, né? Caio Henrique, mas não conta que ele já é titular, né? Mas assim, deu pra dar uma olhada para esse plantel e, porra, o próximo não tem só 11, entendeu? Foi o que eu achei, assim. Né? Posso fazer uma perguntinha sobre Claro, comportamento de torcida? Claro. Porque as redes digitais são uma coisa, né? São uma bela porcaria. Mas eu vi na minha timeline do livro Cara, né? Livro Cara, eu não quero dar dinheiro para eles não gosto mais. do Livro Cara, não mas uns 3 torcedores fluminenses querendo zoar os flamenguistas que tomaram o sufoco do time reserva, como se tivessem ganhado praticamente. Aí eu pergunto, ganhar do time reserva marca um ponto só? Não, mas depende de como você ganha e depende de como o time perde. O Flamengo ganhou, o Fluminense, eu vou completar isso, o Flamengo ganhou do Fluminense ontem, mas eu saí possesso, velho. Mas eu acho que isso o torcedor do Fluminense consegue zoar o time do Flamengo. Cara, eu acho que eles têm muita coisa, porque tem um outro Fla-Flu pra fazer pra ter a moral que tá lá em cima. Não, foi o que eu ouvi hoje do. Deixa eu ver o nome do cara, esse cara que flamenguista odeia ele, chama Mauro César, né? Mauro César? Eu tava vendo hoje no programa dele e. Acho que não tá absurdo odiar o cara. E ele falou. Ele até falou isso, o flamenguista dele tá me xingando, mas o que aconteceu na verdade é que o Fluminense perdeu o jogo e saiu fortalecido. Sim. Entendeu? Só com a moral lá em cima. Porque realmente foi uma. Eu esperava um placar grande do Flamengo pela questão dos reservas e tal. Esperava uns 3-4-0, pagando aquele. Como aconteceu ano passado, que o Abel, técnico do Fluminense, é o contrário. O que é uma coisa absolutamente normal, cara. Você bota uma galera que nunca jogou junto, porra, contra o melhor time de plantel, pelo menos, do Brasil, porra, bicho, você tá assumindo o risco de tomar uma goleada. Entendeu? Só que o Fernando foi inteligente, cara. E pra fechar, uma coisa que eu acho que precisa ser dita, acho que da nova geração, o nome é Fernando Diniz. Não é porque tá lá no Fluminense. É o Hendrix do Fluminense. É, mais ou menos. Não, pode ser o Van Halen, né? Que reinventou os Nova números. geração? Nova geração Jonas Brothers. Depois dessa definição aí de Jorge Veloso, que Fernando Diniz está tirando o som de tonante, tirando som de Fender de tonante. Fender de tonante, exatamente. E agora Tá parecendo Malagoli. Malagoli! Alô, Malagoli! é o Ludwig! Olha, do nosso Glaucio Nunes, querido Glaucio Nunes, falar do seu querido time, o mais querido do Brasil, o Flamengo. Palavra Olá, sua. galera. Saudações rubro-negras. Antes de começar a falar, queria mandar um abraço pro Jader Rocha, narrador da Sport TV, que eu tive o prazer de conhecer na última sexta-feira, quando estava fazendo um show lá na Barra. Cara, pô, de uma simpatia, assim, uma gente finíssima, cara, gente finíssima. Obrigado, Jader. Eu vi já o primeiro programa, pô, bicho, obrigado aí pela força. E tamo junto aí, meu irmão. Espero ser lá sexta-feira. James Hetfield na narração. O grande James Hetfield da narração. Do futebol brasileiro, do esporte brasileiro. Ele narra vôlei também muito bem. Enfim, um cara muito bacana. E agora é hora de eu me empurecer, né? Crise, negado! Vamos lá, gente. 4 jogos, pontos positivos em comum. Eu gosto, a gente citou aqui nas outras vezes falando muito do Mauro César. Eu gosto muito do Mauro César. Eu ouço, não sou um cara que curto pra caramba.
Entendeu? Mas é lógico, o cara é humano, vai ter momentos que a gente vai divergir. E eu divirjo dele nesse momento, quando ele não vê perspectiva para o Flamengo. Eu começo a ver. Começo. Ainda não está claro, mas eu começo. Porque o Flamengo no jogo contra a LDU, e no jogo contra o Volta Redonda, contra o Madureira também, e ontem, em alguns momentos, o Flamengo ficou com a bola. Você vê as coisas acontecendo, resultado de um treinamento. Esse é um ponto positivo. Outro ponto positivo, especialmente no jogo de ontem. As chances em relação aos outros jogos foram menores em relação aos outros jogos. As chances de gol. O Flamengo foi mais efetivo ontem. Você viu aquelas chances de gol que se converteram em gol. No jogo contra o Madureira, por exemplo, não ia ser gol. Contra a LDU, o Flamengo perdeu gols até mais fácil que aquele. Eu achei que os caras estavam mais frios para concluir. Você não viu um gol perdido absurdo, teve muito mérito do Agenor. Tipo, a ruim é a Genoia, né? A Genoia foi lá, cresceu, né? Pô, pegou o espírito do Neuer mesmo na final da Copa do Maracanã. Pô. E comeu muito chucrute, né? sim, chama cara de repolho, né, meu irmão? Ficou daquele jeito. Né? E contribuiu para o Fluminense talvez não ter tomado um placar mais elástico no primeiro tempo. Porém, tanto no primeiro tempo quanto no segundo, aí eu vou começar a elencar os problemas que persistem. O Flamengo é um time, o grupo, passa uma indolência muito perigosa. Sabe? É um time que em alguns momentos do jogo, eu não sei o que passa na cabeça daqueles caras. Mandou uma indolência aí, né? Me dá um quilo dessa porra pra eu ver o que é. Não, cara, eu sou filho de professor de português, eu já fiz esse vício aqui, que tentando falar certinho. Parece o Skid Row ao vivo. Parece o Skid Row ao vivo. Você vai chamar agora, Não, os caras vão. Ih, rapaz, a gente tá ao vivo. Não pode errar, não. Tem um Exatamente. celular pra jogar um Google aqui, tá filmando ali fora do telefone. Joguei no Google, meu Google travou. É porque eu falei também tanto dessa palavra durante essas últimas semanas, né, brother, que fica encrunhado mesmo, e é o que traduz esse time do Flamengo. Tá? É um time que está demonstrando evolução. Também, assim, sou crítico para, por exemplo, do Diego, mas acho que o Diego tem feito jogos honestos, nos últimos jogos, honestos. Não não merece a quantidade dele, a gente não pode realmente. Não só entrega, mas ele tem feito jogos honestos. A bola tem passado, ele tem dado velocidade em alguns momentos para um jogo que normalmente ele não estava dando. Entendeu? Só que não pode ficar babação de ovo que fica, que eu vejo nas redes sociais, que isso me irrita, né? Quer dizer, o cara não deu título, não deu porcaria nenhuma, carrega 10 do Zico. Meu amigo, ele fazer uma assistência daquela é obrigação dele todo jogo. Ele carrega 10 do Zico e a braçadeira de capitão, meu amigo. Isso no Flamengo, você tem que fazer alguma coisa para deixar gravado. Ele é gato. Oi? Ele é gato. Ah, brother, mas é que tá, bicho. Eu prefiro o Zico feio pra cacete, eu jogando bola que ele. Você falou do Botafogo com o Kiss. Você quer cara bonito? O Leandro era bonito, me jogava pra caramba no Flamengo. Acabou. Você vem... Diego ou Rodinei? Quem é mais bonito? Diego ou Rodinei? Rapaz, Porque o Rodinei... Depende, né, bicho? Acordando durante o dia. Segundo ele mesmo, o Rodinei é mais bonito. Mas olha só, o Diego parece o Paul Stanley na época do Kiss, década de 80, época que o Kiss era mais glam. Sim. Que, assim, Era mais Kiss, tava levando pelo nome. Não, sim. Se o Kiss surgisse Surgisse naquela ali, época, é era só mais uma banda. Era só mais uma. E o Diego tá parecendo com o Stanley, pode ser o Jimmy Simon também. Ah, dane-se, aqui é Então, se o Diego Kiss, aqui é surgisse, Kiss é Flamengo. Isso assim. Se o Diego surgisse hoje, era mais um jogador, então você acha? Sim. Seria mais um jogador. Tá vendo? Mas o Diego, quando ele surgiu, ele jogava muito mais bola do que jogava. Sim. Isso aí é normal. Ele foi campeão brasileiro. Isso aí é normal. O que aconteceu Ele com decidiu o Campeonato Brasileiro numa época onde o índice técnico era muito mais elevado do que a gente está vendo agora. Com 16 anos. 16 anos. 16 anos. Ele tinha 16 anos quando ele envergava 10 do Santos. Pô, ele só não jogou a final, se eu não me engano, ele saiu na final. Não, ele jogou na final, acho que ele foi suspenso no primeiro jogo. Mas no primeiro jogo, o Santos jogou do Corinthians 2-0, ele acabou com o jogo. Aquele jogo da pedalada do Robinho? Não, pedalada foi o segundo. É normal o cara, pô. O cara tá chegando numa fase final de carreira, não pode ficar fazendo aquele tal de box to box, mas... de ficar indo de uma ponta para outra o tempo inteiro, apesar dele estar muito, dele sempre se
Fica cuidar correndo do lado fisicamente. do palco que nem o Flash fazia, não faz É, mais é, também. igual o Axl Rose, pô, o Axl Rose não vai fazer agora, vai rolar. Não dá pra fazer. Exatamente. O máximo, pô, isso cabe pro menino Diego aí também, meu irmão. Tem que ser mais Bruce Dixon. Exatamente, bicho. O que é ser mais Bruce Dixon, meu amigo? Eu não tenho que ficar mais. Não tem que ficar correndo igual um maluco. Lógico, você tem que lutar, tem que batalhar, mas, meu amigo, com a bola no pé, você tem que. Já tá na hora de você saber os atalhos, meu irmão. Já tá com 33 anos, 34. Tem que saber os atalhos. Quem né? viu o Bader do Donital 92, Sim, 92, sim. sabe que ele ficava correndo igual um maluco, Sim, e vê sim. o Bader agora, sabe exatamente o que você está falando. Exatamente. É não gastar energia Exatamente. desnecessária. Ele não, o Bruce não corre, velho. O Bruce não corre mais no palco, bicho. Mas joga o microfone pra cima, chama a galera, dá grito, menos agora por causa do problema que ele teve, que deu uma diminuída, mas enfim. É exatamente o que o Diego tem que fazer, bicho, é ver os shows do Iron Maiden pra poder entender como é que funciona pra jogar, entendeu? Com a camisa 10 do Flamengo. E o Abel tem que ver show de quem? O Abel, Tem que parar de ver Creedence. é, Sabe, Creedence? Não, Tá o Abel, vendo? o Abel tem que ver uns vídeos do Rick Beato, produtor, pra aprender a fazer como é que... Bob boa, senão, sabe, o Abel, Bob tem Rock, que ver, o Abel tem que ver o filme do Def Leppard, o Histeria, pra ver o John Mutland, bicho. Pra ver o que o John Mutland fazia com os caras lá, com o Joe Elliott lá pra gravar Bring On The Heartbreak. Falei, não consigo chegar não, meu amigo. Faz, sobe. ou Não, Bohemian- mas tá doendo, sobe. Ou vai. Bohemian Rhapsody. Sim. A hora que eles estão gravando a música Bohemian Sim. Rhapsody. Olha o spoiler. É verdade. Ah, mas aí... Já foi, todo mundo já viu. Todo mundo já viu. Todo mundo já viu, sabe que tem uma porrada de cagada Não, no tá filme, no X-Videos, né? né, cara? Você sabia que tem um cara que tá jogando tudo no X-Videos? Nem cara? todo herói usa capa. Né? Você já duas cajadadas uma Olha que beleza, rapaz. Você resolveu uma porrada de problema e evitou o fim de um monte de casamento. Mas é isso, Eu não vou cortar isso na edição, não. Não, claro não. Brian Ele May, trabalha com verdade. Exatamente. o Brian May vai ficar puto, o Roger Taylor vai ficar puto, mas o Fred Mercury estava cobrando dos caras porque sabia que eles podiam dar. Sim. É o que o Abel tem que fazer. É o que. Ah, meu irmão, eu tô Você cansado. chegou no ponto. Não. Tá. E você chegou no ponto também para dar uma rematada nisso aí. Tudo que acontece com o Flamengo em campo, ele é reflexo, obviamente, do que o técnico faz durante a semana e tudo vem de cima para baixo. Diretoria, toda a parte de futebol e tal. Me preocupa em algumas entrevistas do Abel, né? Por exemplo, essa agora do Fla-Flu, que está mais fresco, ele, ao mesmo tempo que ele realmente demonstrou insatisfação, e não é a primeira vez que ele demonstra essa insatisfação, eu tenho a impressão que ele relativiza muito. Entendeu? Tudo bem, você não vai ficar expondo jogador toda hora. Só que esses caras, tem jogadores dentro do Flamengo, cara, que tá tendo técnico relativizando já há uns 2 anos, cara, e não muda. Tá todo mundo insatisfeito? Sim, óbvio, porra. Você tá ganhando um jogo 3-0. Você toma 2 gols do time reserva, com todo respeito à instituição Fluminense, com toda a história, com tudo. Mas o time reserva do Fluminense não podia fazer 2 gols no time titular do Flamengo. Nem aqui, nem em Marte. Entendeu? Então, porra, não pode relativizar um negócio desse. O negócio foi mais sério do que o normal. Entendeu? Pro time titular do Fluminense, com todo o respeito. Pistolou. Não, mas é, cara. Mas é, velho. Não dá pra... Esse foi o sentimento. Você perguntou no início aqui, quando a gente tava falando, pô, teve o torcedor do Fluminense que tava comemorando, mas é pra ficar otimista. Porque, meu irmão, você é com o time reserva, com o time, pô, um time que teoricamente, pô, é pior, 2 vezes pior do que o time que tá jogando na tua frente ali. Você consegue fazer 2 gols, complica o jogo. Pô, meu irmão, você tem que ficar otimista pro próximo jogo, porque vai vir o time titular, descansadinho, entendeu? E com esse viés a favor. Enquanto o time titular do Flamengo vai jogar de novo, entendeu? Com uma pressão enorme. E esses caras já tem jogador ali que já tá demonstrando que não aguenta esse tipo de pressão. E eu acho que isso vai se refletir muito, vai pesar muito se o Fluminense fizer um gol antes do Sim, Flamengo. sim. Quarta-feira. Sim. Se o Fluminense Sim. abriu o placar, Vai. Sim. Fala do Arão. Então, e assim, e uma das coisas na questão do Abel, dessa relativização, é que pra mim o Abel foi trazido pro Flamengo, entre outras coisas, porque era um cara que dominaria o vestiário. E o que eu tô vendo, o que eu tô percebendo, tá cedo, não é uma conclusão, mas parece que é o vestiário que está dominando ele. E se você traz um cara para especificamente isso, porque a questão de jogo, o que o Abel pensa de jogo é completamente diferente do que o Flamengo tem.
como DNA e como que estava se trabalhando nos últimos anos. Então você dá um corte. Não deu, porque está voltando a jogar. Mas a impressão que se tem aí pode ser também uma questão do próprio time impondo isso ao Abel, né? O elenco está dominando ele. Porque relativizar, ainda que você não precise também expor jogadores, porque você tem a questão do grupo, meu amigo, você não tem que chegar e falar, poxa, estamos chateados, mas poxa, eu estou satisfeito pelo meu time, porque o meu time fez o seguinte, meu amigo, se o time tivesse ganhado de 3-0, só tivesse perdido mais gol, beleza, estou satisfeito, acho que o time deu mole, poderia... Agora, meu amigo, você quase empatou um jogo com o time reserva do Fluminense. Não tem essa de estar satisfeito com os jogadores. Devia ganhar menos pontos. Entendeu? Devia. 2 pontos só. Podia. Vai dar gol tomado para um time reserva, brother. Para encerrar, merecia tomar o terceiro gol? Merecia tomar o empate? Cara, eu acho que acabou não merecendo porque o Fluminense também não fez por onde. Não, depois. Foi uma coisa que faltou. Fez o segundo gol e não chutou mais. Faltou falar, o Fluminense não mereceu fazer o terceiro, mas o Flamengo mereceu tomar o terceiro? Eu acho que isso depende muito da configuração do jogo. O Fluminense também não fez por onde. Sacou? Então ficou um jogo Foi 28, né? Entendeu? O segundo gol foi os 28. E Abel, para terminar, Abel, o Arão tá no Flamengo desde 2016. Desde 2016 ele faz merda como aquela que ele fez ontem. Entendeu? Contra o Fluminense, inclusive, ele gosta de fazer gol contra. De vez em quando ele faz um golzinho a favor do Fluminense, até isso. Entendeu? Mas, cara, Abel, não insiste, bicho. Não insiste, o menino Ronaldo tá voando, tá pedindo passagem. Pelo amor de Deus, não dá. Não se ganha campeonato com o Arão de titular, Abel. Bota isso na tua cabeça. Não vai ganhar. Se o Tite, que com todas as restrições que a gente está tendo como técnico da seleção brasileira, é o melhor técnico do país e não aturou ele, você não tem que aturar. Acabou, pô. É simples. Bem, para finalizar o nosso bis, depois desse grande jogo entre Brasil e Mas o Brasil costuma ter, assim, nos seus âmbitos principais, nas principais referências esportivas históricas, a necessidade de quando você é referência, você buscar recorde, né? E exatamente o que está acontecendo. O Brasil está querendo, bater o recorde do 7-1 da Alemanha, entendeu? Já começou bem empatando com o consolo é a Argentina, né, velho? Tomou de 3 pra Venezuela um dia antes. E comece. E a Venezuela botou o fraldinha pra jogar, você viu o cara pequenininho, rapaz. O maluco joga a camisa nem da nem. Rapaz, a gente conseguiu empatar com o Panamá fez um gol impedido, velho. Olha o nível, velho. Olha o nível, bicho. Olha o nível, os caras empataram gol impedido e não anularam, não voltaram. A gente foi garfado pelo... Então vocês acham que foi um tempo perdido esse jogo? Foi tempo perdido o jogo, foi tempo perdido assistir. Que nem ver o jogo do Botafogo no Campeonato Brasileiro, também foi tempo perdido. Foi tempo perdido. Valeu, galera. Tá chegando o final aqui mais um Foot Rock Boys. Nos siga no Facebook, no Instagram, no YouTube, onde o programa vai estar na íntegra pra vocês, galera. Vem com a gente, ative o sininho no YouTube. Valeu para receber as notificações do Foot Rock Boys e muitas outras coisas que vão ser colocadas lá no canal para vocês aí curtirem junto com a gente. Todos os dias quando acordo, não tenho mais o tempo que passou, mas tenho muito tempo. Temos todo o tempo do mundo, todos os dias antes de dormir. Temos isso como por os dias, sempre em frente. Não temos tempo a perder, nosso suor sai.